juntas articular as ideias. Juntas elas vão formar alguma coisa. E é assim, na metodologia DISC. Somos complementares, porém diferentes. Então, essas cores representam a metodologia DISC, que foi desenvolvida pelo William Moulton Marston, que é um doutor, ele foi um doutor em psicologia na Universidade de Harvard, e a metodologia, essa é a metodologia mais usada hoje no mundo para compreender o comportamento humano. E aí eu vou explicar as cores para você. Ah lá, a dominância ela é vermelha, a influência é amarela, a estabilidade é verde e a conformidade é azul. Então, esse puzzle forma as 4 partes de um comportamento humano que pode ser conjugado formando até 200 e tantas, tá? 246, se eu não me engano, combinações de perfil, ou seja, continuamos únicos, mesmo estando dentro de categorias de perfil. Isso serve para segregar? Não, isso serve para entender. Se nós olharmos dessa forma, nós vamos absorver e entender muito melhor a nós mesmos e aos outros, ok? Alguma dúvida até aí? Alguém quer perguntar? O azul era o quê? Desculpa, estava só notando. Conformidade, conforme. Vai falar várias vezes esses nomes aqui, tá? Dominância, vermelho, o amarelo é a influência, o verde é o estável e o azul é o conforme. Então, vamos lá. A metodologia diz que, olha lá, a dominância exerce controle predominal. O que é isso? Predominar, estar no controle. O dominante, ele é aquele que gosta de estar no controle. Em que sentido, Cris? Então, vamos pensar. Chegamos num restaurante. O dominante, quando ele entra na porta do restaurante, ele já consegue ver as mesas e ele já consegue saber qual lugar é o melhor para sentar. Então, se tivermos um dominante no grupo, a primeira coisa que ele vai dizer é: vamos sentar ali. Ok? O dominante, ele precisa sentir que ele está no controle. O influente é aquele que tem a ação de persuadir. Quem é o influente? O influente é aquele que conversa com as pessoas até na fila do supermercado, gente. Ele puxa conversa com o moço do talho. E a pessoa do talho já começa a saber da vida dele, percebe? Ou dela. O influente chegou no restaurante. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é amizade com o garçom. Tá? Esse é o influente. O estável, tá? Em inglês o nome dele, que eu não vou me atrever, tá? O que ele faz? Ele mantém-se constante, ele mantém-se estável. O estável chegou no restaurante, o dominante mostrou a mesa, o influente fez amizade, o estável espera todos se sentarem e estarem confortáveis para que ele também se sente, ok? Esse é o estável. O conforme age de acordo com uma conformidade. Pensa que tem que estar dentro de uma lógica, dentro de um conforme, uma forma, percebe? Então, chegou no restaurante, o dominante escolheu a mesa, o influente falou com o garçom, o estável esperou todo mundo sentar para depois ele se sentar, porque primeiro os outros, depois ele. E o conforme? Ele divide a conta em frações exatamente iguais, ok? Até os cêntimos. Alguém já está se identificando aí? E essa é a metodologia DISC. Dominante, influente, estável, conforme. Vamos aprofundar mais. Um dominante tem foco no resultado. Dominante, foco no resultado. E aqui eu vou passar para vocês um vídeo de um brasileiro, que eu não sei se vocês conhecem, mas é o Bernardinho. Ele foi campeão técnico de vôlei, campeão com as mulheres, né, no vôlei feminino. E eu quero que vocês prestem atenção aí nos trejeitos, na forma de falar e no que ele vai contar. Ele vai contar alguma coisa. E eu quero que vocês prestem atenção, porque
O Bernardinho é um alto dominante. Detalhe, eu vou falar aqui das características dos altos dominantes, dos altos influentes, dos altos estáveis, dos altos conformes, tá? Por quê? Nós podemos ter os 4 perfis em nós. Todos nós temos os 4 perfis em nós. Contudo, normalmente, de 2 a 3 estão em alta. Não é comum termos 3 em alta. O comum é que tenhamos 1 ou 2 em alta. Mas existem casos de pessoas que têm até os 3 em alta. O que é ter em alta? É ter uma porcentagem elevada de características e forma de agir daquele perfil. E ao longo da nossa aula aqui, eu vou explicando isso melhor para vocês, ok? É claro que o talento, de uma certa maneira, é o cartão de visitas. É claro que o talento, de uma certa maneira, é o cartão de visitas. Ok? Posso soltar. Mas a pergunta é muito simples, né? Quantas pessoas de talento não realizam... Ai, peço desculpa, gente. Tem hora que para esse negócio aqui. Só um instante. Vou voltar. Peço desculpa. É claro que o talento, de uma certa maneira, é o cartão de visitas. Mas a pergunta é muito simples, né? Quantas pessoas de talento não realizam o seu potencial? E nós, como treinadores, coaches, professores, pais e mães, essa é a nossa grande preocupação, que os filhos, os colaboradores, os alunos não se tornem frustrações. E para que esse talento não gere uma frustração, há de haver um alto grau de determinação, né, de vontade, de obstinação, capacidade de superação. Isso é certamente aquilo que o meu primeiro treinador, né, eu tenho um irmão mais velho que eu era um talento para jogar vôlei. Eu estava na antigo Colégio Andes, na Praia de Botafogo, isso faz algum tempo. Enfim, e eu saía para correr, embora não seja tricolor, eu saía correndo para ir treinar no Fluminense. E meu irmão mais velho que hoje trabalha no restaurante, nós somos sócios no Rio, ele tinha um talento enorme, ele tinha talento para jogar, talento para nadar, mas tinha uma preguiça proporcional ao talento, né? E eu não tinha muito talento, mas tinha uma vontade louca. Para nadar eu lutava com a água, para jogar eu lutava com a bola, mas eu lutava, né? E toda vez que eu brigava, irmãos têm intimidade, brigam, né? Na pelada, tem aquela discussão, meu treinador mandava embora, Bernardinho, banho. Eu tomei uma centena de banhos desse na minha carreira. E queria matar o meu treinador. Quem faz esportes aqui que não quis matar o seu treinador em algum momento? Um professor. Papai e mamãe às vezes dá vontade de matar, que raiva que dá. Mas quem de nós depois não reconhece o valor daquela pessoa? Foi o que aconteceu comigo. Já adulto, técnico da seleção feminina, levava esse treinador comigo, já velhinho. E um dia eu tomei coragem e perguntei, Bené, me explica uma coisa, Bené era dele. Que toda vez que eu brigava com meu irmão, você mandava você ir embora a mim, Bené, e nunca ele que não queria nada. Ele disse isso, ele não queria nada. Se eu mandasse ele embora, ele nunca mais ia voltar. Eu queria que ele jogasse. Você queria tanto que eu te mandava embora, você voltava, eu te mandava embora, você voltava. E ele disse uma coisa que ficou, né, assim, para mim, para sempre. Ele disse o seguinte, se você não tivesse resistido à minha pressão, aos meus desafios, você não teria chegado a lugar nenhum. Olha que interessante, né? Vocês conseguiram perceber aí? Olha a postura dessa repórter ou dessa moça que está do lado dele. Gente, ela está encolhida, vocês perceberam? Que ela tá assim, olha. O dominante, ele passa essa sensação de que ele está no controle da situação e de que ele tem poder. E muitas vezes, os que estão em volta se sentem um pouco... o que eu faço, né? Você vê que o Bernardinho tomou uma centena de banhos. Você viu o sentimento que ele falou? Raiva. Quem nunca quis matar papai e mamãe? Ouviram essa frase dele? Quem nunca quis matar um professor, um técnico? Essa é uma característica muito forte do dominante. Ele é determinado, ele tem foco no resultado. Você vê quantas vezes o Bené mandou ele tomar banho e ele voltava? A determinação em ser um jogador de vôlei. Determinou no coração. O dominante tem essas características. Ele é forte, ele é determinado. Ele tem foco no resultado. E essas são as características positivas do dominante. Depois nós vamos falar de algumas que ele precisa ainda trabalhar. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? É claro que... E agora, eu vou falar das características aí, vou mostrar para vocês um influente.
Um influente, ele tem foco nos, olha o S aí, nos relacionamentos. O influente não tem foco no, ele tem foco nos, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês me dão um minuto. Um vídeo da ex-primeira-dama americana, Michelle Obama, e ela tem predominantemente um perfil influente, ela tem outros perfis, provavelmente uma dominância junto, mas ela é influente. Eu quero que vocês prestem atenção aí nos trejeitos da Michelle. Opa, vamos lá. Eu acho que eu cancelei, né? Essa sou eu, gente. Essa sou eu sendo eu. Aí, pronto, vamos lá. Don't you miss her? I mean it. I'm so honored. Thank you so much for being here. It's my pleasure. I love you. I love you too. And you look great. Look at you, how cute you are. Well, look at your you. shoes. I have shoes on. You got shoes on. I put shoes on. Shoes for your birthday. What are you doing? What's happening since you left the White House? Are you Nothing bored? much. Just What do you do? hanging out. Nothing. Nothing? No, I wake up when I want to wake up. I got myself all gussied up to come here. Yeah? Came out in the basement. They're just like, what? Come out of the house? But we're doing great. The girls are good. Barack is working. We've got projects going. So we're staying busy and traveling. We've had some fun. Are you still working on a lot? Yeah, I'm not going to challenge you to anything. Yeah, no. I'm not dressed for a challenge. I'm not either. And I'd beat you anyway. I bet you would. Yeah. Opa. Então, é isso. Vocês This is the world's perceberam? first reusable. Peço desculpa que o YouTube é assim agora, não é? Ele nos interrompe quando ele quer. Eu queria passar um pouquinho mais, mas pronto. Vocês perceberam que, a princípio, a primeira coisa foi um toque. Vocês perceberam que a Michelle, ela tocou a mão da apresentadora? Vocês perceberam a frase que ela disse para a apresentadora? I love you, eu amo você, não é? O que ela está fazendo ali? O influente, ele é assim, tá? O influente, ele é amoroso, gentil, ele é alegre. Ai, te amo, te adoro, tá? O influente, ele não vai fazer isso com uma pessoa só. Ele vai fazer isso com muitas pessoas. Isso não é falso da parte do influente, isso é a natureza influente. Ele influencia outros e ele traz toda uma carga emocional e sentimental em tudo que ele faz. O influente é extremamente criativo, super positivo, tem sempre um sorriso na cara. E uma frase que os influentes gostam muito de dizer: se não deu certo, é porque ainda não chegou no final, porque sempre dá certo no final. Então, o influente está aos trancos e barrancos, né? Ou vamos pensar assim: o oficial de justiça está batendo na porta, as contas estão esburrando, ele não pagou nenhuma, vai dar certo no final, tá tudo bem, tá tudo jóia, tá tudo ótimo, vai dar certo. Esse é o influente, ok? O influente é, como já disse, criativo. As ideias, as mais maravilhosas ideias do mundo saem sempre, na maioria das vezes, de mentes influentes, ok? O influente tem isso. A arte, não quer dizer que todo artista é influente, mas a maioria, né, tem essa coisa de pôr para fora as emoções através da arte, seja cantada, seja desenhada, seja, enfim, as mais diversas formas de arte. Vamos lá. Depois nós temos os estáveis. Os estáveis têm foco no relacionamento no singular. Por quê? Porque os estáveis, eles não são de muitos amigos, não são de muitas conversas, não gostam de ambientes muito agitados, mas eles são leais a quem eles têm por amigos. A lealdade do estável e a estabilidade que ele apresenta em
na maioria das áreas da sua vida, principalmente nos relacionamentos, é a sua marca mais forte. O estável tem uma característica sensacional, ele é calmo. Calmo, totalmente avesso a conflito. E eu vou mostrar para vocês aqui um autoestável, um senador da República Brasileira, o doutor Eduardo Suplicy. Eu não sei se vocês os conhecem, mas eu queria que vocês... Seguinte, gente, ó, o senador Suplicy não se reelegeu, tá vivendo num momento em que ele tá aqui para cooperar, para brincar com a gente, e eu vou entrevistar agora esse homem que teve 24 anos no Senado brasileiro, o político mais simpático desse país, sem dúvida, e eu peço que vocês recebam com uma salva de palmas, o senador Suplicy! Muito obrigado pela visita. Obrigado. À vontade. Sente-se lá, senador. Senador Suplicy, estamos todos em êxtase pela sua visita. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com você no Agora é Tarde, Rafinha Bastos, e estou aqui à disposição. Podemos responder qualquer pergunta. Primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, senador. Você, como o senhor está? Depois de 24 anos no Senado, o senhor agora é um desempregado. Até dia 31 de janeiro. Empregado. Eu sou senador e espero cumprir o meu mandato tão bem quanto o fiz nesses 24 anos, a ponto de 3 instituições. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, ter me considerado nos 21 anos, e há 5 parlamentares no Congresso Nacional que assim foram considerados, sempre entre os cabeças, ou seja, os mais influentes do Senado. Eu acho até que o senhor merece uma salva de palmas. Não. Eu acho que até merece. Obrigado. E eu vejo que o senhor gosta de uma palma, porque eu estou vendo um sorriso aí. Então. Sempre que se fala no senador Suplicy, a gente ouve o seguinte, 2 coisas. Primeiro, senador é uma pessoa maravilhosa. 3 coisas. Segunda coisa, senador é uma pessoa muito lenta. Terceira coisa, é uma pessoa muito honesta. O senhor é conhecido pela honestidade. Lhe deixa feliz ser conhecido pela honestidade ou lhe deixa triste que os outros não sejam conhecidos pela honestidade? Olha, honestidade é uma obrigação. Eu aprendi com meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomeno Matarazzo Suplicy, o quão importante eram os valores de procurar a verdade, dizer a verdade, sempre respeitar cada pessoa, não importa se fosse uma autoridade ou a pessoa, um morador de rua. Eu sempre aprendi a tratá-los todos com respeito, daí até a minha interação com todos os movimentos sociais, o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto, que, aliás, nesta última semana, todos expressaram a solidariedade, e eu quero dizer a cada um desses movimentos por moradia, por direitos humanos, por movimento em favor das doenças raras, Dia Nacional das Doenças Raras, projetos que eu apresentei para que haja uma política de estudos e pesquisas sobre as doenças raras e negligenciadas que afetam 13 milhões de brasileiros. Então, todos esses movimentos, meu compromisso é que eles podem continuar a me procurar, mesmo sem eu ser senador a partir de 1º de fevereiro, porque em tudo aquilo que eu puder apoiá-los, ajudar, levar as suas reivindicações às autoridades nos 3 níveis de governo, me coloco à disposição. Li uma matéria recentemente no Globo dizendo que o senhor gastou 3 milhões de reais, confirme essa informação, 3 milhões de reais na campanha. Perceberam a forma do senador falar?
Perceberam como ele entrou na sala? Né? Como ele entra e aí vocês perceberam que quase que o apresentador empurra ele, né? Ele vai tão devagarzinho, né? Mesmo sendo ovacionado, todo mundo aplaudindo, vocês veem que o que ele faz é esboçar um sorriso, né? Ele não passa de um sorriso, ele fica ali no sorriso. O que é isso, né? É manter o controle, ele se mantém no controle estando estável. Viram 24 anos na mesma profissão, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa? O estável, ele é assim, extremamente planejador, organizado e capaz de exercer a mesma profissão por longos anos, sem ficar entediado. Ok? Influente, não dá conta, tá? Influente tem que mudar. Tudo tem que mudar para o influente. Esse negócio da mesma coisa todo dia é loucura. Tem uma parte aqui na entrevista que ele vai falar assim, senador é conhecido por ser lento. Senador é conhecido por ser, ele falou, né? Por ser extremamente simpático. São características do autoestável, ok? Conforme. O conforme tem foco na perfeição. Tem que estar perfeito. Lembra da história da Leti, quando eu comecei aqui? Lembra? Tem que estar perfeito. Se não tiver perfeito, não serve. O conforme, ele precisa da perfeição. Não é para cobrar ele, não. Estou só perguntando se ele ligou. Vamos lá? Eu vou No final do dia, mais um. Vou pedir para silenciar os microfonezinhos, só para a gente não interferir no áudio. Mas vamos lá, eu vou passar aqui para vocês mais um vídeo de um autoconforme. E vocês já vão perceber de cara algumas diferenças. Se não perceber, não tem problema, eu vou apontar para vocês as diferenças, ok? I'm so happy to have you here. This is the first time having you on, so thanks. So I know you were nervous about the entrance. You thought, I think people feel like they're supposed to dance, and so and I was really surprised because I was here earlier today for your rehearsal, and then you abandoned it. But we should at least show them the rehearsal because it was really good. Shout out to them people. I get it how I live it. I live it how I get it. Come to month, I fill it with a lemon. Not that you ain't living. It's just your eyes get it fitted. And this ain't a scrimmage. No, ain't finished. I tell you we won't stop. Well, it was good. Your daughter's looking at you like, I've never seen you dance like that. Hi. So the last time we saw each other, it was at the White House. We both were receiving the Medal of Freedom, and that was quite a day, wasn't it? That was an amazing group. Yeah, really, really fun. So you were here with your daughter, who is 21, right? And you were 21 when you became a billionaire. Is that right? Almost, yep. All right, so around that age. You were like the youngest person to become a billionaire. Is that right? Yeah, in terms of my own, earning it on my own, yeah. Right. Okay, so, well, it's just the most important thing, yeah. So did you, when you were a kid, did you care about money, or you just cared about technology and it just happened? Mostly I loved software. I do remember at the private school I went to, there were other kids whose families were better off, like they had a Porsche or something, but it wasn't that big of a deal. My thing was that I just loved doing software, I loved hiring people, and I was stunned when it ended up being so valuable. Really? Yeah. It surprised you? Yeah, because I always had to be careful that we wouldn't hire too many people. I was always worried because people who worked for me were older than me and they had kids, and I always thought, well, what if we don't get paid? Will I be able to meet the payroll? So I was always very conservative about the finances. And then when we did go public, what was I, 30 by then
I was kind of stunned at what it multiplied out to. Right. So when you became a billionaire, at what point did you start relaxing? Were you still nervous when you became a billionaire? Like, I got to watch this? Well, I always wanted to have enough money in the bank so that even if our customers didn't pay us for a year, we could still keep paying everybody and do the R&D. So I'd still be viewed as conservative. You know, I don't have that many things that are extravagant tastes, so didn't change too much. So nothing really changed. So you didn't say, "Oh, I'm going to buy a Porsche." I did. Okay, all right, yeah, you did. All right. Yeah, that was an indulgence, and then eventually for my travel, I got a plane, which is a huge indulgence. So those are my two. Well, not really, because you travel all the time, so that's important that you have a plane. So you have a Porsche and a plane, and that's it. Well, in terms of crazy things, yeah. Yeah. There's not like any wild, like you didn't build like an aquarium with sharks in it or something like that. We have a trampoline room in our house. Oh, wow. The kids like that. Indoor trampoline. I recommend it. Just one giant trampoline? Yeah. Yeah, it's a room with a very high ceiling. Well, yeah, I hope. Yeah. That would be cruel if you didn't put a high ceiling in there. Just go on, kids. All right, so let's talk about this. Então, olha que interessante. Vocês perceberam que a conversa já começou num outro nível, não é? Ela trouxe uma brincadeira, não é? Aquele vídeo dizendo assim, olha, eu gravei o teu ensaio e tal, né? E vocês perceberam que a brincadeira não foi à frente e que ele simplesmente não se pronunciou. Imagina a Michelle Obama passando por aquela situação. A resposta seria a mesma? Provavelmente não. A Michelle Obama ia entrar na brincadeira, não é? Os conformes, eles são formais. Eles não gostam de assuntos que não vão dar em nada. Não é uma coisa que os satisfaça, eles não se sentem agradados, eles são formais, eles não entram numa conversa sem dizer olá, como vai, tudo bem, boa tarde, você está... O dominante não, o dominante, se ele não for tratado, o dominante entra numa conversa direto no assunto. Eu tenho uma prima que também trabalha com desenvolvimento pessoal como eu, e ela às vezes me manda mensagens assim, estou mandando isso para você porque... Aí eu tenho que ler a mensagem e ler o final para eu entender do que ela está falando. E aí, no final, ela manda para mim assim, esqueci de colocar o começo. Você sabe, dominante. Então, o dominante, ele não vai fazer essa introdução, ele vai direto ao assunto. Conforme não, conforme ele vai introduzir. Por quê? Porque ele é formal, ok? Essa é uma diferença bem marcante entre os dois perfis. E vocês viram aí o Bill Gates, quando ele começa a falar, né, de coisas importantes, aí ele consegue entrar na conversa com ela e ele produz, né? Ele fala. Mas antes disso, a conversa para ele não fazia sentido. Então, ele simplesmente não entra na conversa, ok? Os altos conformes, geralmente, conversam aquilo que é extremamente produtivo. Se não for produtivo, conforme simplesmente não está interessado, tá? E fazer sentido. Vamos lá. Então, já passei para vocês as características mais fortes, né, de cada um dos perfis. E aqui eu vou trazer para vocês aquilo que também é característica para a gente poder ir aprofundando ainda mais, ok? Então, a dominância, a motivação para conquistar objetivos, o senso de urgência, iniciativa, rapidez, tá? O dominante, vamos pensar na cena do elevador, né? Tem um elevador e as pessoas estão à espera do elevador. O dominante vai ser aquele que vai apertar o botão centenas de vezes e ainda vai segurar no final, porque não é possível, esse elevador deve estar quebrado. Ele é rápido, ele é ágil, ele acha que tudo é para ser feito, é para ser resolvido, né? É para ser concluído. O interesse do dominante é o resultado daquilo. Então, ele é objetivo, ele é determinado. Muitas vezes, ele é pioneiro, tá? Em algumas situações ou em alguns projetos, ele é pioneiro, ele assume riscos e ele faz coisas à sua maneira. Dificilmente, um dominante diz, eu errei, tá? Ele vai dizer, se vou fazer do seu jeito que o meu é melhor.
Vamos fazer do seu jeito, né? Mas ele não vai dizer, olha, o meu jeito vai fracassar, ou eu não sei o que eu estou fazendo, ou eu não dou conta. Não. Dominante, essas palavras não existem na boca de um dominante, tá? Então, o nível de assertividade, estão vendo a setinha aí da assertividade? O nível de assertividade do dominante é alto. Ele quer ser assertivo, ele vai direto ao objetivo, ao resultado. O influente também tem uma assertividade alta. Ele tem motivação para relacionar-se, ele tem sociabilidade, ele tem empatia, ele tem otimismo, facilidade de comunicação, entusiasmo, persuasão, flexibilidade, autoconfiança, e ele tem uma capacidade gigantesca de improviso. Eu mudei o vídeo do influente, porque quando eu faço essa aula para os brasileiros, eu passo uma comediante brasileira chamada Ingrid Guimarães, que ela consegue dar aula de como desfilar para uma Miss, a Miss Angola. E é um vídeo hilário, onde ela faz assim, a Miss fazer tudo que ela está falando. A influência dela é tão alta que ela contagia até a Miss. É uma coisa espetacular de se assistir, depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem. Mas achei que não faria sentido, porque talvez vocês não a conhecessem, então ficaria uma coisa sem sentido, por isso eu optei pela Michelle. A abertura, o que é abertura? É estar aberto a coisas novas. Isso é uma coisa que o influente tem em alta, muito em alta, ok? A ponderação é uma coisa que quem vai ter em alta é o estável. O estável é extremamente ponderado. E o que ele tem? A motivação do estável é segurança. Ok? A motivação do estável é segurança, é cautela, é prevenção, avaliar os impactos de tudo que ele faz. O que ele faz impacta outros, então ele está sempre preocupado no que ele vai fazer. Ele é paciente, ele é persistente, ele tem uma rotina, ele gosta do equilíbrio emocional, isso perturba ele, pensar que ele vai perder o seu equilíbrio emocional. Ele é amável, ele sabe ouvir e ele é prestativo. Na cena do elevador, o influente é aquele que entra no elevador e se tiver uma pessoa, ele vai puxar a conversa com aquela pessoa. E aí, tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem? Nossa, tá chovendo hoje, né? Tá frio, tá isso, tá aquilo, tá aquilo outro. E ele começa a falar. E ele fala até da vida dele com uma pessoa que ele nunca viu, tá? Esse é o influente. Na cena do elevador, quem seria o estável? Aquele que segura a porta para que todos possam entrar. E se sobrar vaga, ele entra, ok? Conforme a motivação dele é a perfeição, é estar perfeito, é estar preciso, é a atenção a detalhes. Detalhes não escapam ao conforme, tá? Aderência às regras e procedimentos, não é só detalhe, é detalhe de acordo com as regras e com os procedimentos. Conforme, quando a gente dá esse curso para muitas pessoas, a gente pergunta assim, quem aqui nunca foi multado? Quem que nunca levou uma multa de trânsito? Aí, os conformes levantam a mão. Sabe por quê? Eles não deixam passar um detalhe, uma regra é furada pelo conforme. Conforme não fura regra, tá? Influente adora furar regra. Conforme não fura, em nenhuma hipótese, tá? Ele está preocupado com alta qualidade, com cautela, com capacidade de análise, com observação e com racionalidade. Conforme é racional. O conforme é extremamente racional. Qual que é o ponto máximo do conforme? Controle. Conforme gosta de ter controle sobre aquilo que ele vai entregar. Tem que ser perfeito e muito bem organizado. Ok? É nesse sentido que a gente fala de controle. E aí eu vou trazer para vocês as características de cada perfil. O que o dominante é? É rápido, é determinado, é competitivo. Lembra do Bernardinho? Voltado para o resultado, confiante, objetivo, desbravador, ousado, aguerrido, autossuficiente. A gente brinca que a música do dominante é a música do Rock Balboa, né? Pam, 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 pam. Ele quer guerra, ele quer luta, ele quer desafio, quer tirar um dominante do lugar, desafia esse dominante. Faz com que ele entenda que ele está sendo desafiado e você vai ver ele produzir. Onde que se colocam os dominantes numa empresa? Principalmente nos cargos onde exijam metas.
Empresas que têm que bater metas muito claras de venda, por exemplo, de inscrições, né? O dominante faz esse papel com maestria. Por quê? Se você mostrar para ele aonde ele tem que chegar, ele é daquele que vai passar por cima de todos para chegar lá. Ele não faz isso de propósito. Ele faz isso porque ele está com o olho lá no objetivo. Então, aqui, o que está em volta dele, meio que, entre aspas, não interessa. E aí, quando ele chega lá, alguém vira para ele e fala assim, você viu que você derrubou a mesa, que você empurrou o fulano, que você... Eu não fiz nada disso. Eu estava ali, ó, eu vou chegar lá. Ele não percebe o que ele provocou em volta dele. Isso não é proposital. Mas ele faz, ele gera esse movimento porque a energia dele está lá no resultado. Então, se você coloca um dominante numa área dessas como líder, ele arrebenta, ok? Todo perfil pode ser líder, tá? Todo perfil pode ser líder, mas serão líderes com capacidades, com habilidades e com competências totalmente diferentes. E se bem empregado, você consegue ter excelentes resultados com cada um dos perfis, em cada um, uma liderança diferente. O influente ele é carismático, ele é confiante, ele é otimista, ele é persuasivo, é articulado, ele é criativo, ele é comunicador, ele tem senso de humor, o influente está sempre rindo, tá? Tem sempre gente em volta do influente, tá? Ele é sonhador e ele é sedutor, não no sentido sexual da palavra, mas o sedutor daqueles que atraem pessoas, parece aquelas pessoas que têm imã, pessoas magnéticas, né? O influente, ele é um ótimo líder para empresas ou para serviços onde precisa de comunicação, onde precisa de interação. Os influentes são ótimos vendedores. Eles vendem qualquer coisa, eles vendem ideia, eles vendem produtos, eles vendem cursos, eles vendem qualquer coisa, porque eles são persuasivos. Eles sabem como tecer um diálogo a ponto de a pessoa entrar na forma dele de pensar. Então, influentes são extremamente cativantes e sabem fazer isso com maestria, tá? Não é uma coisa proposital, é natural. Não é falso, é natural, ok? O estável ele é compreensivo, ele é acolhedor, ele é ótimo ouvinte, ele é consistente. Uma outra característica do estável que não está aqui é resiliência. O estável, ele não arreda o pé enquanto ele não consegue conquistar, mas ele não é aguerrido, ele não vai para a luta como dominante. Ele vai devagar, com toda a calma dele, para alcançar aquilo que ele precisa. Ele é pacífico, ele é paciente, ele é planejador, calmo, metódico e é avesso a mudanças. O estável alto, ele não gosta de mudanças. Muitas vezes, um funcionário estável vai muito bem no seu trabalho e a sua recompensa é ser promovido. E aí eles dizem para ele assim, olha, a partir de amanhã, você estará em outra sala, em outro prédio, com outra equipe. E ele entende isso muitas vezes como um castigo, sabia? Porque para o estável, as mudanças abruptas não são bem vistas. Então, se ele for promovido, disserem para ele assim, olha, daqui a 15 dias, você vai sair dessa sala, você vai para outro departamento, porque você lá vai ganhar mais, com outros colegas, e nós vamos te fazer uma reunião de apresentação, você vai conhecer um por um, pronto. Ele entende que ele está sendo recompensado. Agora, se ele for tirado de um lugar, abruptamente colocado em outro, ele entende isso como um castigo, porque para ele, as mudanças repentinas não são bem vistas. Quer matar um estável alto? Faz uma surpresa para ele, ele enlouquece. Tem uma história de uma mulher que o marido diz para ela assim, olha, esse ano no seu aniversário nós vamos no restaurante XPTO e nós vamos comer lá o prato tal.
E ele avisou isso para ela uma semana antes, porque ela é estável tem que ser avisado uma semana antes. Estável não faz nada de improviso. E aí ele virou para ela e disse, olha, vai ser dessa forma, e ela se preparou totalmente para aquele momento. Mas com a família e os amigos, ele tinha preparado uma festa surpresa. E quando ela abre a porta de casa, que ela entra, todo mundo, surpresa! Sabe o que ela faz? Ah, que bom que vocês vieram. Mas eu vou sair com fulano, nós vamos no restaurante XPTO comer tal coisa, minha roupa já está em cima da cama, eu já preparei a roupa, o sapato, eu já sei o que eu vou usar, já sei quanto nós vamos gastar, quantas horas nós vamos ficar lá. E aí fica todo mundo com aquela cara, né? E o marido tem que chegar perto e dizer assim, querida, a surpresa é que nós não vamos, né? Nós vamos ficar aqui na festa. Mas isso não é presente, isso é castigo. Ok? Estável é planejado. Se ele planejou ficar 2 horas no shopping, não faça ele ficar 3, ele vai morrer. Estável chega 15 minutos antes. Se você fizer ele chegar atrasado, ele fica pé da vida. Ele planeja o trajeto antes do dia, para que ele não passe por nenhum percalço e chegue fora do horário. Então, o estável, ele é organizado e planejado. O conforme ele é disciplinado, ele é analítico, ele é preciso, ele é organizado, ele é detalhista, ele é cuidadoso, ele é formal, ele é perfeccionista, e ele tem foco nas tarefas, ele é calculista, ele é questionador. Como assim questionador? Ele questiona para entender, para ver se aquilo entra na forma, se aquilo está dentro de um formato. Se não estiver, ele vai descartar. O conforme, se ele se propuser que ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer. Quer uma dica? Se o conforme virar para você e falar assim, olha, não é bem assim, concorda. Porque conforme lê, aprende, entende, e ele nunca abre a boca se ele não tiver certeza. Vocês viram que o Bill Gates simplesmente não foi à frente com aquela conversa? Nem com a conversa das coisas inusitadas que ele poderia ter comprado com os bilhões que ele tem, ele não foi à frente. Por quê? Porque aquilo ali não ia demonstrar nada dele. Não era importante abrir a vida pessoal dele. Conforme é formal, ele não abre sua vida pessoal para qualquer pessoa. Ele é fechado, ele é sério. Se ele marcar 10 minutos de conversa, não queira 11. Ele falou 10 e 10 é 10, 10 não é 11, 10 não é 10 e meio. Conforme tem cálculo na cabeça. Se você falar para um conforme assim, nós vamos nos encontrar às 8, ele vai chegar às 8. Ele não vai chegar nem 8h01, nem 8h59, ele vai chegar às 8. Ok? Conforme é extremamente organizado. Temos conformes que são capazes de organizar suas roupas por cores. Tá? Um conforme... Aonde que é o melhor lugar para um conforme trabalhar? Tudo aquilo que exige minúcia, detalhe e extrema organização. Então, por exemplo, os conformes são excelentes em análise de dados, os conformes são excelentes nos processos contábeis, os conformes são excelentes em processos de qualidade, tá? Eles trabalham, se você tem um trabalho minucioso, cheio de detalhes, muito complexo, entrega um conforme. Ele vai fazer com maestria. O estável, onde que os estáveis são aptos nas empresas? Muito na área de ouvir clientes, no SAC, né? Aquele serviço de atendimento ao cliente, que eu não sei como que chama aqui, apoio ao cliente, esse tipo de serviço onde ele ouve o que o cliente tem a dizer, as reclamações, as questões. O estável ele é excepcional para esse tipo de trabalho e ele também é importante em trabalhos com computador, minúcia, métodos. Por quê? Porque o estável cria métodos, ele é metódico. Como que um dominante lava a louça? De qualquer jeito, interessante é acabar. Vão acabar com esse negócio. É dar fim e a cozinha está limpa. Ponto final. O influente, como que ele lava uma louça? Ele vai chamar todo mundo para a volta dele, ele vai ligar uma música ambiente, ele vai cantar, ele vai... Não importa que hora que ele vai acabar.
Vamos conversar aqui, papai, e ele para e conversa. O estável, como que ele vai lavar a louça? Ele vai organizar a primeira pia, e ele vai começar sempre pelo mesmo lugar que ele começa. Se ele começa pelos talheres, vai ser sempre pelos talheres, depois pelos copos, depois pelos pratos, depois pelas panelas, e depois ele vai empilhar tudo, depois ele vai secar começando pelos talheres, depois pelos pratos. O cristável cria método, ok? E o conforme, como que ele vai lavar a louça? Tintim por tintim. Enquanto não estiver brilhando, se tiver uma mancha, ele lava de novo. Se tiver um risco lá, que não é o que ele lava novamente. O conforme está focado na perfeição. E Letinha balançou a cabeça, que é isso mesmo. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer abrir aí? Já se identificaram? Para quem ainda não... Já se identificaram em algum perfil? Posso continuar? Alguém quer falar? Já identificou o marido, a esposa? Já identificou os filhos? Você sabia que influente gosta de elogio? E talvez a sua esposa, seu marido, tá aí meio borocochô, porque você nem elogia, nem fala, nossa, tá bonito, ó, que comida gostosa, nossa, olha que marido cheiroso. Sabe que isso é importante? Muitas vezes, altos influentes estão insatisfeitos nos seus relacionamentos conjugais, porque eles não ouvem elogios do seu cônjuge. Isso também vale para as crianças. Filhos que não são elogiados pelos pais. E às vezes esse filho é um influente. E ele não ouve um elogio. Ele só ouve crítica. E aí, o que você está criando, o que você está gerando dentro dessa criança? Uma rejeição total àquilo que ele realmente é. Quando o menino começa a falar, porque o influente fala, viu? Fala pelos cotovelos. O influente fala sem parar. E aí, você vira para o seu filho e sua filha que fala muito e fala assim, pelo amor de Deus, para de falar um minuto. Meu Deus, não aguento mais ouvir sua voz. Cala a boca, Grace está rindo porque deve ter escutado muito isso quando era criança. Para de falar. E aí, quando essa criança cresce, ela começa a ter dificuldade para falar em público, para falar com os outros. Pode falar, que as meninas já estão abrindo o microfone, as influentes já estão chegando. Fala, Grace. Não, você está falando isso aí realmente, né? Meu ponto alto aqui é influente, mas você falou de reparar as pessoas, né? E eu não tinha reparado ainda, assim. Você acredita que o pastor Danilo eu identifiquei? Olha você ver. Pastor Danilo é meio fácil. É meio fácil. O perfil veio assim, menina, calhou. Olha, eu conheço uma pessoa assim. Aí eu estava vendo o negócio de influente que você falou, falei, a Lívia, né? Fala pelos cotovelos. Falei, gente, eu e Gustavo, a gente tem hora que não aguenta. Eu falei assim, Lívia, minha filha, para de falar. Eu não estou conseguindo nem processar. E aí, você falou isso aí, eu falei, não, realmente, e hoje que eu fui levar ela numa aula, as amiguinhas dela estavam lá, eu falei, vai lá cumprimentar suas amigas. Não, não vou não. Eu falei, que isso? Te trouxe aqui para você cumprimentar as meninas e você vai ficar aqui escondida? Não, isso não é possível. Você? Aí ela, não, mãe, pera lá, não vou lá não. Já vi que elas estão lá, deixa elas lá. Eu falei, eita, acho que tem alguma coisa errada aí, né? Acho que eu estou mandando calar demais, e na hora que precisa... Deu um revés aí, né, amiga? É. Que fichas caem. Que fichas caem, né? Essa é uma fala que a gente usa. Lá no Brasil se usava orelhões com aquela ficha, não é? E aí, quando as fichas iam caindo, significa o quê? Que muita informação estava sendo passada, né? Estava indo muito rápido. Então, quando a gente fala que fichas caem, é isso, né? Que fichas que caem para você, né? Qual que é a informação que você está processando aí agora? A Grace processou uma grande informação, né? A Livinha muito provavelmente é uma influente, e ela chega aqui também, conversa muito comigo, e às vezes ela fala, aí ela fala, peraí, tia. Eu falo, calma, respira, pronto, agora começa de novo, né? Então, o influente tem isso, essa característica da fala, é natural dele, tá? Não é uma coisa que ele faz porque ele quer fazer, é natural. E aos poucos cabe a nós, que somos os pais, orientadores, professores, aí devagarzinho falando, olha, realmente eu estou disposto a te ouvir sim, o que você fala é bacana, mas você precisa ponderar, olha,
Quanto tempo você falou e quanto tempo outra pessoa falou? É importante saber ouvir. E aí, aos poucos, a gente vai conversando com as crianças e trazendo essa noção de que falar é importante, mas que ouvir também é importante. Mas nunca tirar disso essa característica da criança, né? Eu, quando era criança, eu ouvia duas coisas muito que ficaram marcadas na minha infância: você é muito autoritária, você manda nos seus coleguinhas e quer mandar aqui em casa também. E a outra coisa que eu ouvia era: pelo amor de Deus, para de falar. Então, vocês já sabem os meus perfis, né? Eu já entreguei de bandeja para vocês. Então, assim, entender é igual estável. O estável, ele ouve muito: você é lerdo. Pelo amor de Deus, que criatura lerda. Menino, reage. Criatura mole, pelo amor de Deus. O estável ouve muito isso. Por quê? Porque na mente dele, ele faz as coisas dentro de um processo, dentro de um método. Então, ele tem o ritmo dele. O dominante ele é o que manda, ele é o que dá ordem. Todo mundo pensa que o dominante é assim, né? E aí, o que o dominante faz? Ele não pode ser fraco. Na mente dominante, ele entende que ele não pode ser fraco, que ninguém pode saber as fraquezas dele, e muito menos ver os erros dele. Então, pouco isso. Então, perceber, todos os perfis têm pontos altos e pontos a serem trabalhados. O extremo detalhismo, às vezes, ele é tão detalhista que ele chega a ser pessimista. Porque ele começa a olhar aquilo que vai dar errado. Vocês viram o Bill Gates falando assim: eu sou conservador, e eu ficava preocupado se eu ia ter dinheiro para pagar os funcionários no final. Vocês viram? Vocês lembram dessa parte da entrevista? Então, eu sempre quis ter dinheiro a mais no banco. O que é aquilo ali? É o pessimismo do conforme, ou a prevenção do conforme. O conforme se previne de todos os lados. Ele não deixa nenhuma aresta faltando, ok? E como eu disse para vocês, alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Posso continuar? Então, vamos lá. Se a esposa é muito detalhista, não fique chateado. Não fique chateada se o marido é muito detalhista. Não é porque ele é chato, não. É porque ele é conforme. Ele precisa desses detalhes. Não é? Se a esposa parece ser autoritária, parece que manda, se o marido parece que está sempre dando ordem, não fique chateado. Isso não é contra você. É porque ele é um dominante. Ele está falando e as pessoas estão achando que ele está dando ordem. Mas ele, às vezes, nem está dando ordem, ele está só falando. É o jeito que ele se expressa, né? Eu tenho uma cliente que ela é conforme, ela é dominante com conforme. E ela fala assim, que às vezes o marido dela fala para ela assim: você está brigando por quê? E ela fala: mas eu nem estou brigando. Aí ela falou que um dia gravou um áudio para ele e ele mandou para ela assim: nossa, que grosseria, por que você está falando assim? Ela: mas eu não falei nada. E ela foi ouvir o áudio, ela falou: Cris, parecia que eu estava mandando nele. Eu fiquei arrasada quando eu percebi que parecia que eu estava dando uma ordem para ele. E não era essa a minha intenção. Então, o dominante tem isso, esse sangue no olho, né, que parece que ele está brigando o tempo todo, mas não é verdade. Os estilos de liderança. Cada perfil vai ter um estilo. O dominante, ele é executor, ele executa. Ele não só manda fazer, ele sabe mandar fazer, mas ele também sabe fazer. E, às vezes, quando demora muito, ele vai lá, mete a mão e faz, tá? Ah, tem Júnior que está se identificando aí. Quando ele vê que a coisa não andou, ele vai lá e mete a mão e faz. Tá vendo a postura dessa mulher aí? Ela tá em pé e todo mundo sentado, é uma postura de poder, de controle, tá? O líder dominante, ele pode passar uma impressão de que ele é autocrata, de que ele é mandão, de que ele é autoritário, tá? E isso pode ser tratado quando a gente entende melhor sobre inteligência emocional e sobre perfil de comportamento. O influente, ele tem um perfil de líder motivador. Olha lá, todo mundo, que legal. O influente, ele é esse cara que motiva, ele é esse cara que ajunta, é esse cara que traz uma energia positiva, mas ele é muito fácil que ele perca o controle dessa equipe. Então, o que ele precisa aprender? Ele precisa aprender
a ter controle, não autocrático, mas um controle de tudo que é feito na equipe dele, ok? O dominante tem uma tendência a espremer se ele não souber liderar, e o influente tem uma característica de liberar tanto que ele perde a equipe, ok? A equipe se sente perdida. O estável, ele é metódico, olha lá. Tá vendo aí o estável rindo? Que legal. Sabe o que ele está fazendo? Ele primeiro vai ouvir todo mundo, vai pegar a ideia de todos e vai tentar chegar com todos a um consenso. O estável, ele avalia todos os meios, todas as formas, todos os caminhos, ele avalia tudo muito bem para não ferir ninguém, para não prejudicar ninguém. Então, o estável, ele é um líder metódico, ele é um líder ótimo para trabalhar com equipes que mexem com desenvolvimento de processos analíticos, de análise de informáticos. Ele é ótimo para trabalhar com equipes que envolvam atendimento a pessoas, com equipes que trabalham com massa de pessoas que precisam ser ouvidas e dados que precisam ser analisados, ok? O estável faz isso muito bem. O conforme ele é sistemático, olha lá a quantidade de post-it que a mulher colocou, né, para organizar. E olha, cada cor é uma tarefa ou um tipo de tarefa, tá? O conforme ele é assim, ele tem tanto controle, que é difícil ele liberar para que os liderados dele façam algo por ele, porque ele acha que só ele consegue fazer bem feito e perfeito, tá? O conforme tem essa característica, extremamente organizado, extremamente calculado, tudo dentro de um cálculo perfeito, ok? Então, o que ele pode fazer com a equipe dele? A mesma coisa que o dominante faz, massacrar a equipe com com tarefas que a equipe não vai fazer, mas ele vai fazer perfeitamente. E quando ele pegar da equipe, provavelmente ele vai achar defeitos, ok? Para que serve um líder conforme? O líder conforme, ele trabalha muito bem em equipes de detalhe, em tarefas que exijam muito detalhismo, muita organização e muita facilidade com números. Quer colocar um conforme feliz e sorridente, dê para ele planilhas, para ele fazer planilhas, organizar dados, chegar a números específicos, a números reais, isso para o conforme é maravilhoso, ok? Como que eu faço para vender para um dominante? Como que eu faço para fechar uma venda com um dominante? Ou para convencer um dominante a entrar em alguma coisa? Para um dominante comprar, eu tenho que desafiá-lo. Olha, isso vai te dar um resultado XPTO. Eu te desafio a entrar nessa. Se você não conseguir, e aí o dominante ele fica meio chocado. O trabalhar com o dominante é mostrar para ele que ele vai alcançar resultados e ele consegue visualizar os resultados. Se ele consegue visualizar resultados, ele entra na sua proposta. Para o influente, emocional. Você quer vender para o influente? Traz ele para o emocional. Na hora que ele encheu o olho d'água, na hora que ele fala, adorei, amei, vendeu, tá? Estável. Como é que vende para um estável? Eu não estou ensinando você a passar a perna, não. Estou te falando que é o momento exato de fazer a venda. Ok? Então, eu estou te mostrando o feeling, aonde chegar, qual é o momento certo, do sentimento do perfil, onde você entende que você conseguiu vender para essa pessoa. O estável. Você quer vender para um estável? Marca com ele dia e hora para fazer a apresentação, só para ele. Depois que ele ouvir a sua apresentação, você passa todos os valores e deixa para ele dia, hora, para que ele possa pensar nas possibilidades, consultar as pessoas da família, ver o seu saldo bancário, resolver sua situação, e aí você já deixa marcado para ele, olha, quarta-feira, às 15 horas eu vou te ligar e você me dá a sua resposta, não tem problema nenhum. Ou estava, o olho dele brilha, porque alguém me entendeu. Eu não preciso decidir agora, eu tenho um prazo para entender, para definir, para resolver.
O conforme. O que o conforme precisa para você vender para ele? Dados e fatos concretos. Dados e fatos. O conforme, ele não vai chegar para comprar nada sem saber absolutamente nada daquilo, tá? Ele já chega com uma ideia. Ele já chega com uma ideia. Então, como que eu faço para vender para ele? Eu tenho que mostrar para ele quais são as qualidades do meu produto, quais são os dados e os fatos que levam ele a comprar o meu produto. Estão a perceber? Ou está ficando muito complexo? Ok? Tá meio confuso aí, Júnior? Não, eu estou bloqueada no meu, estou fazendo a minha avaliação ainda, que tem muita coisa de muita coisa, então... Ou algumas coisas de cada um deles, mas tudo bem. O já fala. seu, como é um perfil oposto, provavelmente você tem um equilíbrio de todos os perfis, tá? E aí você tem eles, assim, muito facinho de flexibilizar. Como é que eu vou te explicar isso? Você, quando precisa, você vira um conforme. E sem fazer força. Quando você precisa, você se torna estável. Quando você precisa, você vira dominante. Quando você precisa, você vira influente. Deve ter um deles aí que você tem um pouquinho mais de dificuldade para flexibilizar, mas muito provavelmente você tem um equilíbrio de todos eles, porque você trouxe dois perfis opostos e colocou em alta. Então, os outros todos vão se equilibrar, ok? Ok. É por isso que você está achando dificuldade. O Adriano é a mesma coisa. O Adriano, quando ele quer, ele é conforme. Quando ele quer, ele é estável. Quando ele quer, ele é dominante. E o que ele tem mais dificuldade é o influente. Mas ainda assim, conversa muito bem, consegue... Percebe? Esse tipo de perfil seu, ele é difícil de detectar sem relatório. Certo. É que eu estou me revendo aqui em muitas coisas. Em cada uma delas que você falou já está, mas eu tenho isso. Mas eu também tenho aquilo. Então fiquei lá atrás ainda, você já está falando dos líderes e eu estou, peraí. Mas todos tranquilo. temos todos, percebe, pessoal? Todos temos todos. Sim. Mas alguns estão em alta, né? Aqui na altura da conversa, vocês já devem saber qual que é o meu perfil, né? E aí, vocês já sabem qual é o meu perfil? Já querem dar os palpites de vocês? Qual que vocês acham aí? O que vocês acham aí? Vamos lá. Foi lançadas as apostas. Influência. Que mais? Dominância. Sim. Ao contrário, eu sou dominante primeiro, influente depois, tá? Dominante. E aqui eu tenho um outro dominante, tá? O marido é dominante. E aí você começa a pensar, como é que vive esse casal, né? Boa sorte, né? Como é que vive esse casal, né? E aí a gente aprende a importância de saber seu perfil, como a gente batia de frente, e de vez em quando ainda sai fogo, tá? Não vou falar para vocês assim, ai, que lindo, depois que eu descobri o perfil, tudo se resolveu. Não, ainda sai fogo de vez em quando, mas a gente consegue entender melhor a questão de que o outro, às vezes, faz, mas não é o que ele queria, não era agressivo da forma que eu estou lendo. Às vezes ele falou, ou ela falou, mas não era dessa forma. Ou às vezes é hora de chamar mesmo, falar, olha, não gostei, não achei que foi legal. Ah, ok, me perdoe, me desculpe, não era isso que eu queria fazer. Ok? Mas entender de perfil trouxe para nós uma clareza muito grande com relação ao nosso comportamento e ao nosso casamento, enfim. E há tantas coisas, ao nosso relacionamento, né? Entender de perfil é bacana por isso. Ok? Alguém quer falar mais? Posso continuar? Ok. Quais são os medos, né? Quais são os medos de cada perfil? Você vê aí, ó. Olha lá, a solinha do sapato está espremendo o mocinho aí, né? O rapazinho aí. Por que será? Porque os medos são aquilo que geralmente nos espreme, nos paralisa, nos aprisiona. Qual que é um medo do dominante? O dominante é competitivo. A natureza dele é competitiva, tá? Já viram aquelas crianças que ficam competindo o tempo todo? Geralmente um daqueles ali é dominante, tá? O dominante, ele é competitivo. Não é por maldade, mas é por natureza, tá? O que ele tem medo? Ele tem medo de perder a autonomia, de não poder mais tomar suas próprias decisões. Ele tem medo de perder a posição para outra pessoa. Até em cargos, viu? Em empresas, quando há
sucessão de, né? A pessoa se aposenta, ou a pessoa muda de cargo, enfim. A pessoa sai daquela cadeira e vem outra para sentar no lugar dela. Se isso não for muito bem feito, se o dominante não tiver inteligência emocional, ou a empresa não souber fazer isso bem feito, ele vai entender que ele foi substituído, ou que ele está perdendo a posição dele, tá? Então, isso tem que ser feito com bastante cautela. Fracassar. Gente, você quer matar um dominante, é mostrar para ele os erros dele. E há muitos dominantes que se fecham para relacionamentos porque não querem errar. E aqui tem tanto perfil, como tem também raiz de rejeição. Se eu sou perfeito, eu não posso ser rejeitado. Então, eu sou aceito pela minha perfeição. Ok? Então, o dominante tem muito essa coisa do fracassar, do errar, do falhar. Se um dominante der uma ordem, a ordem dele for equivocada, ele não vai voltar atrás, tá? Se ele for um autodominante sem trabalho, sem inteligência emocional, ele vai à frente. Ele vai às últimas consequências, mas ele não diz que ele errou e ele não aceita errar. Ok? Submeter-se, né? É ter outro acima dele. O dominante não gosta de estar recebendo ordem. Ele não aceita receber ordem. Ele tem dificuldade com receber ordem. É por isso que dominante com dominante, ó. Porque ele entende que o outro está dando ordem, ok? Quando que um dominante se submete a outro por livre e espontânea vontade? Quando ele admira esse outro. Ó, pegou a chave? Se você é líder dominante, você tem um dominante na sua equipe, ou um filho dominante, ou um marido dominante, você também é dominante, ele só vai se submeter a você, ou ele só vai te ouvir, ou ele só vai te dar atenção se ele realmente te admirar, ele admirar os seus resultados, ou quem você é. Senão, ele vai bater de frente. Agora, você imagina uma mãe estável e um filho dominante. A mãe toda cheia de zelo e carinho, e o filho falando, não vou, não faço, não quero. Que é assim, tá, filho dominante? Prepara aí o coração. Filho dominante é assim, filho, você vai, arruma seu quarto daqui a pouco. Vou te dar 10 minutos, ele fala 5. Você fala 6, ele fala 7, ok. Dominante tem que sentir que está no controle, ele não tem que ter necessariamente estar no controle, percebe? Então, se o seu filho é dominante, não tire isso dele, mas trabalhe isso nele. Por exemplo, eu sou uma dominante filha de um estável. A minha mãe, ela tinha uma estratégia sensacional, que eu me lembro perfeitamente. Ela colocava 2 peças de roupa em cima da cama e falava, qual que você quer usar? Eu não perdi minha autonomia, nem a minha independência. Tá percebendo? Mas ela não virava para mim, abria o guarda-roupa e falava, filha, que roupa você quer vestir hoje? Ela não abria assim a mesa e falava, que comidinha que você quer comer hoje? Não, a comida está aqui. Você quer essa aqui ou você quer essa aqui? Você quer arroz, feijão e carne ou você quer arroz, feijão e ovo? Tá percebendo? É dar ao teu filho opção, mas não tirar dele a autonomia, porque isso é da natureza dele. Então, começar a bater de frente com essa criança o tempo todo vai mostrar para ela que ela precisa lutar mais do que ela já tem isso dentro dela. E a outra coisa, ela vai se tornar autoritária, porque ela vai começar a dar ordem para quem estiver abaixo dela, porque ela está sendo espremida. Ela se sente espremida mesmo que ela não esteja, ok? Viu como que perfil é interessante, até para os nossos filhos? Influente, como que é o influente? Quais são os medos do influente? Olha lá a cara do influente, qual que é o medo dele? Rejeição social é o primeiro. Ser rejeitado, não ser aceito, não ser ovacionado no sentido de ser aplaudido, não, é no sentido de alguém dizer, olha, seu trabalho foi bem feito. Isso mata um influente. Não ser reconhecido, não ser valorizado, né? É ninguém ver o que ele está fazendo, de fato, ele está ali se esforçando, ele está dando o seu melhor, ninguém fala nada. Ela fez aquela janta, aquele jantar sensacional, todo mundo comeu e ninguém abriu a boca para falar assim, nossa, estava uma delícia. A vontade dela é nunca mais fazer, né? Quer matar, né? Isso aí. O marido chegou em casa, pagou as contas, tá tudo sensacional, ele chegou do trabalho, mas ele não ouve uma palavra, ele não ouve nossa, que bom,
Nossa, tá de parabéns, você deu conta, show, obrigado, você é fera. Nossa, meu coração se alegra com a sua presença aqui em casa. Ele não ouve nada, né? Você tá bonito, você é inteligente, não ouve nada. E aí ele vai se frustrando. Perder o prazer, influente morre de medo de perder o prazer e de frustrar as expectativas dos outros. Então, o influente tem muita dificuldade em falar não. Você pode fazer isso assim para mim, Grace? Posso, não está podendo não, mas ela fala que pode. Ô Jô, você poderia fazer isso assim? Posso, claro que eu posso. Você concorda, Jô? Concordo, não está concordando nada. Mas ela, por quê? Porque precisa dessa aceitação, né? O influente, ele precisa disso. Então, o medo do influente está aí. O medo de não ser reconhecido, de não ser visto. E o estável? Qual que é o medo do estável? O medo do estável é perder o controle. O maior pesadelo do estável é ele perder as estribeiras e quebrar a barraca, descer a barraca, como dizem aqui, né? Vai da barraca. Aí ele não quer. Decepcionar ou ser decepcionado. O estável não gosta nem de decepcionar, muito menos de ser decepcionado. Ele não gosta de arriscar, de jeito nenhum. Tem risco, tira o pé. O estável tem mais medo de perder o que tem do que de ganhar mais, ou de ter mais. Sabia disso? Ele odeia cenários imprevisíveis. Odeia cenários. Agora, você imagina, você tem um filho estável e você é um auto-influente. O influente, ele gosta de mudar de rotina todo dia. O influente, ele não gosta de fazer caminhada no mesmo lugar, ele não gosta de comer a mesma comida, ele não gosta de ver os mesmos programas de televisão, ele tem aquela ilusão de que cada dia ele acorda num horário, que é mentira. Ele tem uma rotina, mas é a rotina dele, tá? O estável não, o estável ele tem uma rotina de acordar tal hora, tomar café, almoço tal hora, não sei o que tal hora, tudo é organizado, tudo é dentro de um planejamento. Agora imagina, uma mãe influente e um filho estável, a mãe muda de rotina todo dia, o filho odeia isso. Isso para ele é um castigo. E aí você fala pro... E eu passava isso aqui, porque a Adriana é dominante com estável, tá? Então eu falava assim, eu tô dominante com influente, então eu sou assim, amanhã a gente podia ir na praia, nossa, tava super afim de ir na praia, e o influente tá altão, quero ir lá na praia, ai, relaxar, ir pro sol, aí acordo de manhã e ele fala, e aí, vamos pra praia? Que praia? Ah, pelo amor de Deus, não quero praia não, eu quero ir no shopping, eu quero ir em tal lugar. Mas você não falou que é na praia? Já não estava tudo certo, programado? Tava. Eu não, eu só falei que eu queria, mas eu já mudei de ideia. O influente muda de ideia, igual muda de roupa. E o estável não. O estável, ele se programa, ele pensa assim, praia? Então, peraí, praia, tá bom, então eu vou preparar. Aí prepara o emocional dele. Se for mulher, prepara a roupa, pensa qual maiô que vai vestir, qual é a saída de praia, qual que é o lanche que vai levar. O estável, ele é assim, ele é metódico, ele tem que ter organizado tudo isso. Né? E aí, quando você vira para o estável e fala assim, não vamos fazer isso mais, não, vamos fazer outra coisa, ele fala, oi? Como é que é? Não, mas você falou que era. Então, imagina uma mãe influente e um filho estável. Quanto que ela gera na cabeça dessa criança uma confusão, porque o menino vai se sentir como? Poxa, nunca o que eu planejo dá certo. Ou nunca o que eu estou preparado para fazer acontece. Então, eu já ouvi mães dizerem que mudou a estrutura da casa por causa de um filho estável. Então, o que era programado com 2 dias de antecedência, para que ele não se sentisse pego de surpresa, porque isso para ele doía. E aí você vê crianças que têm, por exemplo, dermatite atópica, que tem aquelas coceiras, dá aquelas alergias na pele, ninguém sabe o que é, leva no médico, ninguém sabe o que é. Geralmente são pessoas estáveis, porque elas também não explodem. Elas guardam aquela frustração dentro delas. E isso vai romper aonde? Na pele, no couro cabeludo. É aonde a frustração vai sair, porque ela não sai pela boca. O estável dificilmente ele vai gritar, brigar e perder o controle. Por quê? Esse é o maior medo dele. É ser grosseiro com alguém. É perder o controle. Estável odeia gente grosseira. Se ele começar a ver que a pessoa está grosseira, está fazendo uma barraca, uma confusão, ele, sai de perto. Ele não quer contato, tá bom? Esse é o estável.
Quais são os medos de um conforme? Olha lá a quantidade de post-it dessa coitada, tá desesperada, né? Qual que é o medo dela? O medo dela é errar, gente. Ah, mas o dominante também tem esse medo? Tem, mas em outra perspectiva. O medo do dominante é ele errar com as pessoas ou com as decisões que ele toma. O medo do conforme é errar dados, é errar no trabalho, é fazer mal feito. É esse erro que o conforme não aceita, que ele não quer, que ele não admite. Tá? Não é pensado em todas as possibilidades, gente. O conforme pensa em tudo. Ele pensa em tudo, ele olha todos os lados da moeda. Tá? O maior pânico dele é alguém falar para ele assim, seu relatório está faltando dado, seu relatório está incompleto, seu serviço está mal feito, a aula que você deu estava faltando X dados. Tá? Quer matar um conforme é dizer para ele que ele não fez perfeitamente aquilo que deveria fazer. Quer matar a Lete é mostrar para ela alguma coisa que ela fez e falar assim, isso aqui não está bem feito. Ela morre do coração, tá? É a dor da alma dela. Todos os conformes sentem isso. Ok? Não ter informações suficientes. É ter que tomar uma decisão e não ter as informações que ele precisa. E aí ele fica louco, porque ele é extremamente racional. Dominante também, tá? Extremamente racional. Emocional, estável e influente. Ok? Pastor Rogério já se identificou aí, Jô? Olha, o que eu acho, não é que vale o que vale. Eu acho que ele é um conforme dominante, ele é de extremos. Agora, se ele alinha na minha percepção, é outra coisa. E ele, o que ele acha? Ele já se achou ou não se achou? Ele está a ouvir. Se ele quiser, tá? Eu estou a brincar, porque ele disse que estava aí. Não, ele está aqui, ele está a ouvir, ele está com outro fone. Já se identificou, pastor Rogério? E aí? Sim, está confirmado. O que tu pensas? Sim. Ele é de polos opostos, é. Conforme com dominante ou dominante com conforme? É. Não, conforme dominante. Conforme dominante. Conforme eu já tinha previsto, não é? Eu tenho uma brincadeira com ele que eu digo que eu casei com a determinação dele. Porque aquilo que eu admirei desde que eu conheci ele era a sua determinação. E eu disse, eu casei com a tua determinação, porque ele era eu vou, e ele ia e se mandava. Ah, que bacana, show. É mesmo, tá trazendo clareza aí então? Tá ajudando? Sim. Agora eu estou num dilema com os filhos, porque eu sei que isto é uma coisa a ser construída e que eles vão revelando, não é? E há incógnitas que eu tenho. Há incógnitas ao respeito do meu filho, né? Agora que falaste em coisas de pele e mais, e é verdade, meu filho não fala, meu filho sofre tudo com nervos e na pele dele e no cabelo dele. E ele é assim, mas por outro lado ele tem um lado influente. Quando ele se solta, ele fala, ninguém o cala, ele conta, ele sonha, ele viaja, ele chora. É criar, Jô, uma rede de proteção. É como se você, o pastor Rogério, quem tem mais facilidade de dialogar com ele, criasse para ele uma rede de proteção onde ele pode se abrir, onde ele pode se jogar, percebe? Onde ele pode falar o que ele pensa, sem medo, sem preocupações, porque essa é a maior preocupação do estável, eu vou dizer e vai gerar dor no outro. Então, o que a Jo fala. Sim, é isso. Pode falar. Não, eu só ia dizer que eu tenho muito esta frase, tanto com ele como com a Zona. Eu tenho muito, e até com as crianças, quem lida com pessoas, não é? Tem muito isso. Eu digo, eu não vou me zangar, não vou criticar, não vou me chatear, eu não vou... Tento dizer isto, não é, para dar uma liberdade, porque parece que quando eu também exploro ou falo muito, parece que as pessoas pensam que eu posso não estar de acordo, que eu posso ser chata, que eu posso estar chateada, mas não, eu tento dar essa segurança, não é, dizer, olha, não vou julgar, não vou criticar, não vou me chatear, eu não vou nem te pôr de castigo, fala, e dou essa abertura, tento, pelo menos. Muito bom, isso aí. As crianças, elas já demonstram o seu perfil principal. Como nós somos seres psicoemocionais e sociais, psicológicos, emocionais, sociais, nós somos também fruto do meio, né? Então, tem a parte genética, que a gente já traz lá, desde o ventre,
Tem a parte social, tem a parte emocional, que vai se juntar aí. Então, as crianças até os 14 anos, elas não têm um perfil ainda totalmente definido, mas elas já demonstram o perfil principal. E aí vocês estão todos sentados, graças a Deus, a minha filha provavelmente é uma dominante. Então, você imagina uma casa com 3 dominantes. Orem por mim, irmãos. Vamos clamar em favor da irmã, né? Porque uma casa com 3 dominantes não é nada assim, tão calmo, né? Apesar deles terem a estabilidade, principalmente o Adriano, mas, né, quando temos aí uns choquezinhos, são uns choquezinhos assim de 220 volts, 350 volts e por aí vai, né? Porque é natural que seja dessa forma. Vamos lá, chegamos naquele momento crucial, os pontos a serem desenvolvidos. Quais são os pontos de um dominante? Um dominante, ele pode atropelar a autoridade. Se ele não reconhecer a outra autoridade, se você tiver um dominante na sua equipe, você for um dominante líder, se ele não te reconhece como líder, ou se ele não te admira como pessoa, ele pode vir a te atropelar e fazer contigo o seguinte, uma liderança paralela, tá? Então, o dominante, ele pode vir a promover esse tipo de situação. Por isso que quando pais, filhos são dominantes ou alunos são dominantes, o professor tem que ter muitíssimo jogo de cintura, conquistar esse aluno, conquistar esse filho, tratar com ele para que ele não venha a ser um choque com você, ok? Pode ser mandão e impaciente. Ele pode parecer que está sendo mandão e ele pode parecer impaciente. Sabe por quê? Na cabeça dele, ele pensa assim, meu Deus, será que ninguém está vendo que aquele negócio vai cair? Pelo amor de Deus, alguém vai lá tirar? Não. Então, ele vai lá e tira. Mas ele faz. Ele parece ser impaciente, é porque a mente é acelerada. Pode executar muito, planejar pouco, ou não planejar. Dominante faz, sem planejar, tá? Pode ser agressivo e pode ser arrogante. Quer dizer que o dominante é assim? Não, ele pode ser, tá? Ele pode parecer ser assim. O influente pode não ser atento a detalhes. A grande maioria não é. Pode falar demais e escutar de menos. Pode agir por impulso. Ele é impulsivo, é emocional. Pode ser desorganizado e ter problemas para concluir o que começa. Muitos influentes, por ter uma mente criativa, eles começam as coisas e não terminam. Por quê? Porque já tem outra ideia. O influente é a pessoa das ideias. Ele começa um negócio, ele fala, uau, é sensacional isso aqui. E ele começa super animado. Mas aí vem outra ideia na cabeça dele. Aí ele larga aquela e começa outra. Dá para perceber? Então, se o influente tem com ele um conforme, ou um dominante, ou um estável, ele consegue não só sonhar e criar, mas ele consegue executar. Então, se a Jo é influente alto, tá? A gente já sabe. Se o pastor Rogério realmente é dominante com conforme, eles são o complemento um do outro. Complemento. E aí tem uma potência, um power aí que é sensacional. Agora, precisa saber combinar, porque do mesmo jeito que é complemento, pode ser oposição. Então, se não souberem, se não tratarem emocionalmente, se não tiver inteligência emocional para um entender o outro, para um ajudar o outro, vira oposto ao invés de virar soma, tá? Estável. Pode resistir a mudanças. Pode apresentar-se com submissão. Sabe por que o estável é aquele que balança a cabeça para tudo, viu? Pode ser tolerante em demasia. Aguenta muita coisa antes de falar qualquer coisa e às vezes nem fala. Às vezes ele sabe o que ele faz? Ele se isola ou isola a pessoa e não fala. Pode ser omisso, pode ser apático quando sob pressão. Gente, você quer matar um estável por ele sob pressão. Pressionou o estável, ele sai fora na hora. Ele não gosta de ser pressionado. Se ele for pressionado, ele paralisa, tá? Conforme.
O conforme pode ser muito pessimista. Por quê? Porque ele olha todos os detalhes. Ele sabe aquelas pessoas que às vezes na família alguém fala: nossa, fulano é cri-cri demais. Fulano é sistemático demais. Fulano olha tudo, observa tudo, perturba. Ah, não, pelo amor de Deus. Já viram essas pessoas que alguém titula dessa forma? Provavelmente ele é um conforme. Por quê? Porque ele vai nos detalhes. Então, como ele é muito detalhista, ele pode se prender até a detalhes insignificantes. A detalhes que atrapalham a evolução dele. Então, ele pode vir a centralizar tarefas. Então, o conforme tem muita dificuldade em delegar. Um líder conforme tem muita dificuldade em delegar. Ele tem funcionários na empresa dele, mas ele acaba fazendo o serviço todo sozinho, porque todo o serviço que é entregue para ele, ele acha que é muito ruim, está muito mal feito, tá? Pode apresentar muitas críticas e para si e para os outros. Ele pode ser algoz dos outros e dele mesmo. Por quê? Porque ele é extremamente exigente, ok? As nossas convicções são o que definem o que somos, o que fazemos e influencia, inclusive, a maneira como avaliamos os outros. Ponto final, são reflexões das nossas crenças e dos nossos valores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe perfil melhor, perfil pior, perfil fraco, perfil forte, perfil médio, não existe. Não existe perfil líder. Fulano é líder nato. Isso não existe. Todos nós somos líderes com características diferentes para determinados tipos de trabalho. Se Deus te criou conforme, ame ser conforme. Aceite o seu conforme. Entenda-se como conforme, porque Deus tem um plano na sua conformidade. E Ele vai cumprir o propósito que Ele determinou para você dentro da sua conformidade. Por muito tempo na minha vida, ou por um período da minha vida, eu vivi em depressão, em ansiedade, em síndrome do pânico, eu tinha tudo junto ao mesmo tempo. E quando eu entrava em crise, era uma coisa horrorosa. E eu não entendia por que eu vivia tudo aquilo. Eu sou uma serva de Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco. Meu Deus, por que eu vivo isso? Eu sou uma crente de minha tigela, eu sou uma cristã péssima. E aí eu começava a me culpar, enfim, eu vivia um turbilhão de emoções. Até que um dia eu vi alguém postar alguma coisa no Facebook, que é essa minha prima, que também trabalha com análise de perfil, e ela colocou lá assim: você quer saber mais e tal, tal, e eu fui lá e cliquei e fiz esse link de degustação que vocês fizeram, que vem esse pequeno texto. E quando eu fiz, que eu li aquele texto, eu me enviei imediatamente para o Adriano, e o Adriano ligou para mim e falou assim: onde que compra esse negócio? Falei: por quê? Ele falou: porque isso aí é você. Só que eu lia e não me identificava mais com aquilo. Eu falava: essa é uma eu que eu fui no passado, hoje eu já não sou mais essa pessoa. Eu não sou mais isso. Ele falava: você só não acredita mais que é, você só não se vê mais assim, mas você é. E aquilo foi ficando dentro de mim e eu comprei o relatório total. Olha, eu sou uma dominante 70, com um influente 60, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, numa escala de 100. Tá? Passou de 50, está em alta. Passou de 80, é muito alto. Eu tenho ali na média, no alto. E eu estava vivendo um perfil totalmente estável com conforme. O oposto total e absoluto. Eu achava que falar demais, ou que conversar, ou que contar piada, ou que rir, era inadequado. Eu achava que resolver as coisas era porque eu era muito para frente, porque o que eu tinha que fazer era ficar quieta e deixar os outros resolverem. Eu achava que tudo que eu fazia estava errado e tinha que ser mudado. Eu achava que o meu jeito de lidar com as pessoas era péssimo e que eu era uma pessoa que esmagava todo mundo, que eu era autoritária, que eu era falante, que eu era... Olha, eu tinha listas e mais listas de defeitos sobre mim. E eu só fui perceber isso quando eu peguei o meu relatório e comecei a ler aquilo.
Anos depois, uns meses depois, eu consegui fazer esse PDI, esse plano de desenvolvimento individual, essa sessão devolutiva, chame como vocês quiserem, mas pronto, eu fiz essa devolutiva com o analista e eu comecei a entender como eu me odiava, como eu me massacrava, como eu era algoz de mim mesma e como nós fazemos isso com a gente mesmo o tempo todo, se nós não nos conhecermos e nos entendermos, se nós não tivermos inteligência emocional para olhar para dentro da gente. Então, se Deus te fez com um perfil extremamente equilibrado, como o Júnior tem, Deus tem um propósito nisso, aonde Deus quer usar você dessa forma. Se Deus te fez um influente alto, é porque Deus tem propósitos. Quantos talentos, quantos dons tem um influente alto? E às vezes está se escondendo. Não, porque eu não quero aparecer. Sabe, influente que não quer aparecer, isso é contraditório. Deus te fez para brilhar. Deus te fez influente. Pastor Carlito é um influente. Dominante com influente, provavelmente. Por que eu não posso amar quem eu sou, se Deus me fez assim? E a pergunta é, Deus faz alguma coisa errada ou ruim? Então, ame-se a si mesmo. Entenda-se. Aceite seus erros. Olhe para dentro de você e fale, eu erro. Ponto. Eu sou fraca em alguns pontos, sou dominante. A gente falar que é fraco em uns pontos. Vocês não têm noção da dor que é, não. Vocês não têm ideia. É a mesma coisa de um influente não receber um elogio. A dor é igual. É de um conforme saber que fez errado a conta. Errou 2 mais 2 lá. Então, entenda-se, ame-se, deixe Deus trabalhar na sua vida. As nossas crenças não são religiosas. As nossas crenças são aquelas histórias que contaram para nós quando a gente era criança, principalmente do 0 aos 12 anos, e que entraram dentro de nós. E aí tem uma frase do Paulo Vieira que diz assim, as nossas crenças influenciam todas as nossas escolhas mais significativas e importantes, direcionando todas as decisões e determinando a vida que levamos. Você sabia que muitas vezes você não rompeu em determinada situação porque existe ali uma crença que te impede de ir além? Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Por exemplo, para ter dinheiro tem que trabalhar muito. E são crenças que te limitam de ir além. Para eu ser amado, eu tenho que ser perfeito. Quem erra muito não é amado. Olha, esse negócio de ficar pedindo perdão, amor não fica pedindo perdão, isso tudo são crenças. São crendices que colocaram dentro de nós. Homem não chora. Homem não pede perdão. Homem tem que ser aquele que domina, aquele que manda, aquele que organiza. E aí, se o cara é um estável, a mulher é uma dominante, ele é o quê? Um banana? São o quê, gente? Crenças. Crenças. A sunamita lá da Bíblia. Pensa comigo. Será que a sunamita era uma dominante ou não era? Porque ela foi lá e falou com o marido dela assim, eu vou mandar fazer um quarto aqui em cima pro Eliseu. Pro Elias, né? Depois ficou com o Eliseu também. Eu vou mandar fazer o quarto aqui. Ela não pediu não, gente. Ela mandou fazer. Ela só comunicou para ele. A Abigail, quando calou a boca do marido, que Davi depois foi lá e matou. Aquela mulher o quê? Ela era uma estável dominante, ela segurou a onda. Ela calou o marido e calou o Davi. Depois virou a esposa do Davi. Vocês estão percebendo que Deus tem um plano no seu perfil? Tem aí algo que Deus quer fazer? Não deixe que as crenças que te colocaram na mente impeçam de ir além. O que é um conceito de crença? As meninas aí que estão comigo já conhecem esse conceito de crença. As crenças são o ser, o fazer e o ter. A minha crença de identidade é o meu valor próprio. Olha lá, ela é a base. Eu só vou ter, presta atenção nessa frase, eu só vou ter aquilo que o meu ser for capaz de fazer. Eu só vou ter aquilo que o meu ser é capaz de fazer. Muitas pessoas estão presas no fazer, 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 e acham que isso faz com que elas sejam amadas e importantes. É mentira.
Você é amado pelo que você é, não pelo que você faz, muito menos pelo que você tem. Já viram aqueles artistas que se matam? Ou que entram em problemas com drogas? Sabe por quê? Porque eles têm uma crença. Eles colocam o ter antes do ser. A pirâmide está invertida. E aí a pirâmide não sustenta, ela cai. O ser é a crença da identidade, é o que eu sou. O fazer é a crença da capacidade, é o que eu consigo fazer. E o ter é a crença do merecimento. Quantos crentes nós conhecemos que pensam que não são merecedores de coisas boas, mesmo Jesus tendo morrido por eles? É para pensar. Cris, crença não tem nada a ver com essas coisas que você está falando, tem tudo a ver, tá? As crenças determinam onde nós vamos chegar, o que nós vamos realizar e o que nós vamos ter. Isso em todas as áreas da nossa vida. Todas. Se é que a gente pode falar que espiritual, material, essas coisas estão separadas. Para mim, isso tudo é junto. Mas as crenças nos impedem em todas as áreas. Ok? Como que funciona um relatório de perfil comportamental? O relatório ele é composto tanto dessa metodologia DISC que eu trouxe para você, que eu expliquei o dominante, influente, estado, conforme, como também tem a teoria dos valores do Eduardo Springer. Eu acho que é isso, eu me arrisco. Ele traz o quê? Uma teoria de valores baseada naquilo que é temporal para nós, ou que é mutável, que muda. Seu valor teórico, seu valor econômico. Teórico, o quanto que você quer conhecimento. Econômico, o quanto que você está atrás de din-din, de dinheiro. Qual que é o seu valor social, o seu nível de altruísmo. O seu valor religioso não tem a ver com religião, mas tem a ver com princípios e valores. O seu valor político, que é quanto que você quer ser líder ou tem tendência para liderar. E o seu valor estético, que é contemplar o belo, a beleza. Né, os artistas aí. Também nesse relatório tem os tipos psicológicos de Carl Jung, que é um julgamento da forma como nós tomamos decisões, as percepções e as nossas atitudes, a nossa maneira de agir. Isso tudo vem no relatório e o mapeamento de perfil comportamental está ao alcance da gente. As meninas já fizeram, algumas já fizeram. Mude seus resultados, conheça o seu potencial, conheça as suas competências. Mapeamento de análise de perfil gera valor na sua vida. Qual valor? O valor do autoconhecimento, o valor da percepção do perfil comportamental dos outros e a melhor adaptação a perfis diferentes. Isso tudo você consegue através do relatório do mapeamento de perfil. Eu quero ouvir vocês. Isso aí fez sentido para vocês? Toda essa nossa conversa aqui da noite, mais minha do que de vocês, fez sentido? Agora é hora de vocês falarem, é influente ficar calado. Tá vendo? O influente deixa falar e ninguém quer falar. Olá, Mônica, tudo bem? Bem-vinda. Olá, boa noite. Cristiana, desculpa, não, eu cheguei um pouquinho atrasada, não deu para eu me apresentar. Não faz mal. Muito prazer te conhecer. Gostei muito da discussão de hoje. Eu acho que foi muito enriquecedor da gente, as luzes, né, dos perfis que você passou para a gente. Acho que deixou aí como se diz, plantou, né, a sementinha para a gente continuar buscando mais informações. Gostei muito. Que bom. Agora quero aprender mais. Você se identificou, Mônica? Você se achou em algum perfil? Sim, apesar assim, que eu acho que, igual você disse, cada um tem um pouquinho, né, de cada. Porém, a gente tem um que é mais forte. Eu acho que no meu caso, eu acho que eu estou mais no estável.
Uhum. Sabe? Principalmente na questão assim de ser muito metódica, de gostar das coisas. Por exemplo, você deu exemplo aí de coisas de computador, de fazer tudo formatado, tudo padronizado. Show. Me identifiquei bastante, assim, muito relacionada à área do trabalho, pela experiência que eu já tive. Eu me vi, assim, à medida que eu fui lendo aqueles tópicos, eu fui voltando na questão do trabalho e fui me identificando. Que bom, Mônica, que bom, fico feliz. Que bom, fez sentido para você. Acompanhe a gente aí que vamos ter mais coisas aí para a gente conversar, tá bom? Com certeza. Obrigada. E eu quero agradecer a Johanna que me indicou, que me fez o convite, e agora eu vou começar a seguir para aprender mais. É isso aí, que bom. Seja bem-vinda, Mônica. Fico feliz demais. Obrigada, viu? Obrigada pela partilha. Agradeço a sua atenção também, que está aqui com a gente, tá bom? Mais alguém quer se pronunciar aí? Fez sentido para vocês? Jô, você pode falar um pouquinho de como que foi para você essa descoberta do perfil? Você se importa? Na boa, sem problema. Eu vou começar pelo fim. Eu acho que as nossas crenças ou aquelas coisas aquelas afirmações que temos como verdade por causa da nossa história, da nossa criação, das coisas que nos dizem desde pequenos, no meu caso, marcou muito a minha vida e marcou muito até o meu comportamento, ao ponto que é como tu estavas a dizer, não é? Que podemos até ficar doentes quando não aceitamos as nossas características como uma coisa positiva. E redescobrir, não é? Neste caso, no meu caso, redescobrir-me e ver o lado bom, o lado do potencial que Deus dá, porque Deus não falha, não é? É esperançador e é lindo de ver. No meu caso, me está a fazer voltar a sonhar, voltar a me projetar e a pensar que eu posso mais, que eu quero concretizar aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus projetou já para a minha vida. Não? E por um lado, estou grata porque equilibro-me um bocadinho, não é? Porque o meu influente é muito alto e se calhar na minha infância eu vejo-me também a me dizerem para me calar, a me dizerem para não ser tão melca, tão chata, tão barulhenta, mas ver também outras características que estão inerentes em mim também, que agora já mais adulta me dão equilíbrio e também são uma mais-valia para não me perder no mundo dos sonhos, porque eu lembro que me diziam muito tanto isso, sabes, que eu era muito sonhadora, que eu era muito, que andava na lua, não é? E que só andava por ali, mas para mim é esperançador, essa é a palavra, e também a afirmação que é possível a mudança, é possível aprender e poder, na prática, usufruir dos pontos positivos que tenho e poder também melhorar aquilo que eu sei que eu posso melhorar, porque de forma mais clara consigo ver coisas menos fortes que tenho e que são o meu desafio, não é? E também descobrir e poder, quando temos filhos pequenos, não é? Ou mesmo quando temos pessoas que nos rodeiam e quem está rodeado de pessoas, que é o meu caso, poder tratá-las com mais carinho ainda, poder tratá-las com mais assertividade, poder tirar o melhor delas sem criticá-las, acrescentar as pessoas, em outras palavras, é isso. Que bom. Obrigada, Jô. Leto, tu quer compartilhar a tua experiência com o teu relatório? Ficas à vontade? É só se tu quiseres, percebe? Sim. Olá. Para mim foi muito interessante saber que eu sou conforme. Eu sou conforme o que mesmo eu me perco até hoje. Com influente. Com influente, porque eu acho que é assim.
Sim, que é influente. Às vezes, né? Eu não sou assim, eu tenho um pouquinho, que é melhor assim, eu ver alguém falar, ouvir a Jo falar e concordar, sim, ela falou alguma coisa que eu poderia ter pronunciado e não falei, mas a Jo falou, ok, fico satisfeita. Então, o meu influente é muito assim, se falar, ok, eu não preciso falar. E tal. Mas o medo de errar, o medo de fazer mal, foi ótimo saber que eu era conforme, porque assim, eu pensava assim que tipo delegava tarefas, tipo no meu meio, né, no meio daquilo que eu faço ultimamente. Antes de morar aqui em Portugal, eu dava aulas, eu trabalhava numa escola e tudo. Então, hoje em dia eu não faço isso, né? Mas é assim, ver as pessoas fazerem assim, tudo assim, parece que é mal feito, vai ficando para trás e não tem aquele zelo, aquele cuidado. Para mim, morria por dentro. Tá aí aquela coisa de arrumar as roupas, as cores, ok. Eu não sou tão assim, não, mas tem que estar passadas e arrumadas, bonitinha, abro, tá tudo bonitinho, as louças, eu vou falar de coisas simples, as louças todas arrumadinhas, direitinho, a casa, o cuidado com a casa, o zelo, e agora então, em tempo de pandemia, deixar os sapatos lá fora, não entrar com nada dentro de casa, sabe assim, aquilo assim que olha, está organizado. Isso para mim, isso é ótimo, sabe, para mim. E foi bom saber disso, né, que eu sou assim, porque eu sou um bocado chata também, né, no que toca a isso, e eu acho que é ser chato bom, porque eu me completo, eu acho que eu tenho, é Deus em mim, é o Senhor em mim, que gosta de habitar numa casa limpa, no meio de coisas arrumadas, entendeu? Então foi ótimo eu saber disso, que é bom para mim. E quem disse que não, perfeccionismo não era qualidade, não é? Não é totalmente uma qualidade, pois é, perfeccionismo? Não é, né? Então não gosto muito assim de falar que eu sou perfeccionista, porque muitas vezes eu falho também em muita coisa, não é? E eu tenho uma parte daquilo que é assim também, mas eu consigo concluir, não é? Começa alguma coisa, um projeto, vou, epa, eu já sei o final, não, vou começar outro, vou, sabe? E começa uma coisa, não termino, começa outra, e não concluo aquilo ali, assim, mas em mim eu sei o final daquilo e tal, então, mas é assim, hoje eu consigo acabar e tudo direitinho, e sei que é bom. Foi ótimo, e eu acho que eu tenho um pouquinho de todos a gente tem, mas eu acho que o que está mais vincado mesmo é o conforme e o influente, né? Foste tu que fez-me ver que eu estava a esmagar o meu conforme, que eu estava a esmagar, porque muitas vezes eu deixava que, né, outras, né, falassem por mim, né? Eu não estava tendo a vez, né? E aí eu me sentia frustrada e muitas vezes eu estava sentindo triste porque outras, não é? Qual que é o seu nome? Aí a pessoa falava por mim, tipo um exemplo, tá a ver? Não é? Não, eu vou fazer isso porque eu sei que ela quer, assim. Sabe como é que é? Me atropelava, então não tinha vez. Então, foi interessante, e naquela vez que, olha, para vocês que estão aqui, a Cris levou-me num lugarzinho que ela me espremeu, ela moeu. Eu chorei, babi-ranho, e ela assim, é assim, não é? Se está agindo assim, se está deixando os outros meter o pé em cima de ti, se está, não é? Não pode ser assim, Leda. Eu chorei e reconheci. Então, é ótimo quando você tem esse plano de desenvolvimento individual, né? Quando você recebe isso, é ótimo, e para mim foi assim esclarecedor. Eu posso ser uma perfeccionista, mais ou menos, querer tudo arrumadinho, tudo naquilo, mas eu sei que isso não é nenhum defeito. Olha, eu glorifico a Deus. Detalhista, isso mesmo, João, ótimo.
Não é olha, é bom para mim, eu louvo o Senhor por isso também, eu sou assim, para já, eu sou filha mais velha, sempre em mim, e aí isso era um peso em mim, porque assim, filha mais velha, assim, meus irmãos, a Rê, a Riane e o Juninho, né, assim, eles tinham a vez dele, mas parece que em mim era colocado maior peso, eu que tinha que fazer tudo, mudar um móvel de lugar, chamava a Rê para me ajudar, Lete, eu não consigo nada, mas pronto, eu consigo. Eu sou maior, eu empurro, eu coloco no lugar do jeito que eu quero, da forma que eu quero e fazia. Então, isso às vezes era muito pesado para mim. Então, foi exatamente a ver essas coisas, né, e saber fazer isso para mim, para aliviar um bocado, e para eu não ter que estar aqui assim agora, quase carregar o peso de tudo em mim, foi ótimo, e ainda bem. E ainda bem que é assim, eu fico contente todas as vezes que eu vejo a Cris, sabe? E se vocês quiserem, a Cris leva vocês lá naquele lugarzinho, viu? E dói. E dói. Olha, pois é. Mas se vocês pensarem, eu não sei como se diz aqui, mas no Brasil, quando a gente tem uma infecção na pele, lá no Brasil se chama furúnculo, nascida, sei lá como se chama isso aqui. Mas quando você aperta aquele machucado, ele dói muito. Mas quando sai aquilo que está lá dentro, que a gente lá no Brasil chama de carnegão, chama de infecção, sei lá, cada um chama de um jeito. Quando aquela coisa sai... Isso, aquele pus endurecido, quando ele sai dali de dentro, é um alívio. Então, o que as meninas estão relatando aqui elas viveram esmagando os seus perfis, né? A Jo esmagando seu influente, a Lete esmagando o conforme dela. Por quê? Porque achavam que estavam fazendo o melhor possível e pelos outros. E, na verdade, o que as pessoas querem de nós é que nós sejamos nós mesmos. Nós somos amados pelo que nós somos.